Agora é momento da gente começar a trabalhar com inserir respostas, que é exatamente esse trecho aqui da tabela no banco de dados, né? Então, a gente já tem usuários, vamos só revisar aqui, né? Então, eu olho aqui, eu tenho meus usuários, eu estou trabalhando nesse momento com 38, né? Então, se eu focar no usuário 38, eu quero ver o que de exame tem, porque quando a gente já faz a inserção de um usuário, ele já gera um hash para validar o certificado, né? E já insere um registro aqui com o grupo de tentativas que ele pode fazer e como é que está. É claro que começa vazio, né? Então, nós inserimos aqui, o ID do exame é 11, o módulo é 1, porque ele está começando agora, não é isso? A gente tem 5 módulos, cada módulo tem 10 questões, e o ID do módulo é 1, que ele está, o ID do usuário é o 38, e ele sorteou o grupo 3 de questões, porque a gente trabalha com 3 possibilidades de questões, questões do grupo 1, 2 ou 3. Então, por exemplo, vamos pegar todas as questões do módulo 1 aqui, que é um total de 30 questões. É claro que a gente viu ali que ele está trabalhando com, no caso dele aqui, ele sorteou a questão do grupo 3. Então, na verdade, se eu fosse olhar aqui, eu teria que colocar end, grupo aqui, né? Coluna grupo, igual a 3, que a gente detectou ali que esse usuário está com esse grupo. Então, ele vai sortear essas questões aqui, desculpa, ele vai gerar essas questões e ele vai entregando uma a uma para o usuário. Então, para o usuário, ele tem que entregar a primeira questão, que é a questão 21. Então, se a gente olhar aqui, ó, a próxima questão que tem aqui para ser mostrada para ele terá que ser a questão 21. Tá? Que a gente detectou aqui, ó, que é a próxima questão nesse grupo aqui. Ó. Já que ele não respondeu nenhuma, tem que entregar para ele a questão 21. Depois a 22, 23 e assim sucessivamente, até chegar na 30. Enquanto ele não terminar esse questionário, ele não pode ir para a segunda tentativa. Então lá vamos nós. Já foi fornecido esse código. Esse código que eu forneci até o PDF anterior, ele estava tanto da parte das rotas quanto da parte do repositório, estava no repositório usuários. Mas isso daqui vai ter mais requisições agora. Então é melhor a gente já quebrar isso, refatorar o código e jogar ele no questões repositórios e questões routes. Então vamos colocar em questões repositórios. Eu vou começar pelo item 2 aqui, depois a gente volta no item 1. É o código que vocês já têm. Eu só quero que vocês migrem ele do vídeo anterior, né? Desculpa, não é do vídeo anterior, porque essa parte não teve em vídeo. Mas é do PDF anterior, da versão anterior, que agora eu vou lançar essa nova versão e a gente continua aí, né? Então tá aqui a função faz de próxima questão, eu coloquei ela em questões repositórios. Lembrando que para esse código funcionar, assim como no anterior, aqui ó, no usuários, eu tenho que importar a conexão lá com o banco de dados que gera o pool de conexões, né? Aqui, porque eu preciso dele aqui, ó. O pool sendo importado. E a gente sabe que a gente vai precisar exportar aqui no final aquilo tudo que a gente está exportando usando o módulo exports, porque senão não tem como usar. Nesse momento, a gente só tem essa função aqui. Então, vamos apenas exportar ela aqui. Find. Próxima questão do usuário, né? Então, o objetivo aqui vai ser obter a próxima questão. Esse código faz exatamente isso. Tá? Então, vamos testar esse código aqui para ver o que ele vai fazer. Então, olha só, para mim testar esse código, eu preciso passar o ID do usuário. O ID do usuário é o 38. Então, isso aqui eu já sei que a gente está simulando aqui nossa história aqui com o usuário 38. Tem mais algum elemento a ser substituído aqui? Não, né? Então, a gente sabe que se isso tudo aqui deu certo, ele tem que retornar a questão 21, que é exatamente essa daqui. E exatamente, ó, ele retornou a questão 21. Com todas as colunas lá, exceto com a alternativa, a resposta correta. Porque se você transitar essa resposta para o usuário, alguém que sabe de computação um pouquinho, de programação web, olha lá na transição da requisição, lá
no request lá do navegador e olha escondido e fala, a resposta é a letra C, porque dessa questão aqui a resposta certa é a letra C. Então a pessoa fraudaria o questionário. Então isso não pode trafegar. Essa resposta nunca pode trafegar para o cliente, porque se ele usar algum artifício, ele consegue ver isso. Pronto, então a gente sabe que esse código aqui, uma vez fornecendo o usuário ID38, ela vai dar certo, ela retorna. Então deixa eu voltar aqui, eu estou no item 2, presta atenção, né, no questões repositórios. Antes estava no usuários repositórios, move para cá. Então agora nós vamos trabalhar com questões routes, que a gente vai criar a rota para aquela lá. Então, primeira coisa, eu vou ter de criar esse servidor aqui, que é o router. Eu vou copiar aqui do usuário router, porque é a mesma coisa. Essa parte não muda. Então, esse pedaço aqui. Ó. Quer dizer o seguinte, eu estou importando lá do Express a classe router aqui, certo? No caso aqui é uma função, né? E eu tenho que construir esse objeto aqui. Eu tenho que obter o construtor de rotas aqui. Pronto. Então, aqui eu já fiz essa parte. E é claro, no final eu tenho que exportar isso. No caso, eu exportar a variável router. E quem é que vai pegar ela? Agora, pessoal, uma coisa também que eu quero que mude é que estava usuários na rota, no PDF anterior. Agora, questões, porque eu quero traçar agora por aqui. Ó. Eu tenho que vir agora no index e criar uma rota para questões. Porque eu vou dividir as rotas agora. Questões routes. Agora, deixa eu criar a rota para questões, porque por enquanto eu só importei aquele arquivo. Barra questões. Ó. Lembra que está vendo aqui ó, que é barra questões? Esse pedacinho amarelo aqui, ó, barra questões. E esse pedaço aqui, ó, barra questões aqui. Ó. Esse pedacinho aqui, exatamente esse pedacinho amarelo aqui. Ó. Claro, aqui, ó, questões. Pronto. Quando eu clicar aqui, eu venho para cá. Então, barra próxima questão, barra próxima questão. Está aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai pegar lá, vai chamar o find, próxima questão do usuário. Lembrando que quando ele chega aqui, automaticamente ele já está logado. Porque lembra que a gente trabalhou com isso aqui, ó. E ele cria, ele guarda aqui, ó, rec usuário aqui. Ele já valida o usuário, já pega os dados do usuário e já coloca na requisição. Então, quando ele chama o next, e ele automaticamente, o next, vem cair nessa função aqui, ó, que está selecionada, ele já tem o rec usuário.id usuário, que nesse caso a gente for testando aqui, no nosso caso vai ser o 38. Maravilha. Então, ele vai simplesmente retornar isso. Vamos ver se isso tudo aqui está funcionando. npm run dev, eu posso ter esquecido de alguma coisa aqui. E pelo jeito que eu esqueci, porque está dando um erro aqui. Ele falou que Alpha Middleware não foi reconhecido. Ó. Tá vendo isso? Mas eu copiei dali, deveria estar certo. Deveria. Mas onde é que eu importei ele? Isso daqui não está importado. Então, deixa eu copiar aqui do usuários esse pedaço que eu tenho que importar. Vamos colocar aqui. Ctrl S, vamos ver. Agora sim, está funcionando. Maravilha. Então, vamos testar essa aqui. Eu já deixei salvo aqui no bloco de notas, porque para mim fica mais fácil. Então, primeira coisa, eu vou ter de fazer o login. Lembrando que para toda vez que trabalha com mais de uma linha, eu tenho que trabalhar com Git, não é isso? Aqui, ó. Nós vamos usar aqui o Git Bash, que aí ele permite essa barra aqui, ó, que é a barra que o comando não terminou no Enter. A linha continua. Pronto. Ele submeteu, já fiz o login, obtive o token. Deixa eu copiar esse token aqui. Quero colar ele aqui. Bear token. Então tá aqui, ó. Próxima questão. Deixa eu fazer isso aqui. Requisição. Ele deu erro interno no servidor. Tudo bem, vamos tentar descobrir onde é que está esse erro interno no servidor.
Esse erro interno no servidor veio daqui. Então, vamos olhar de onde é que está essa mensagem de erro. Tá? Isso daqui é uma boa prática para mim olhar. e.message. Ctrl S. Então, eu vou submeter de novo. Erro interno no servidor, deixa eu vir aqui no Node. Ó. Ele falou, find próxima questão não foi definida. Tá vendo isso? Então, é que na verdade, essa função aqui ó, não foi importada. Cadê a importação dela? Então tá, então eu vou importar desestruturando, por quê? Aqui, ó, ela foi exportada estruturada, então lá eu vou desestruturar ela. Aqui, igual. De onde é que eu estou importando ela? Require, né? Deixa eu ver aqui de onde eu estou importando ela. Eu tenho que importar ela, eu estou aqui. E eu quero importar daqui. Então, adivinha, eu tenho que subir o ponto, barra. Aí eu vou chegar em repositórios. Barra, questões. Se eu autocompletar não te ajudar, você tem sérias chances de estar com erro de programação. Perdão, com erro de programação. Tá? O normal é ele fazer esse autocompletar. Setinha para cima. Agora sim, olha só a resposta que eu obtive. E quando a gente vem aqui, não tem o erro. Maravilha. Então, eu vou tirar essa mensagem de erro aqui, porque eu sei que depois eu vou esquecer de tirar ela. Tá? Então, está aqui a resposta. Observa que a resposta ela é um JSON aqui. Ó. Foi exatamente isso. Olha só, o ID do exame é o 11. A gente já viu isso aqui. Ó. O ID do exame é o 11, o ID da questão é o 21. Ó. O ID da questão é 21. Tudo. Ó. Todas as informações que a gente viu aqui, executando a cláusula na mão, né, no PG de mim, a gente obteve aqui. Então, pronto, essa parte de recuperar a próxima questão está pronta. E você observa que se eu submeter, eu posso submeter quantas vezes eu quiser. Ó. Continua parado na questão 21, que é a próxima questão a ser respondida. Porque ele não chegou aqui, ó, ele não chegou na 22. Ó. Enquanto eu não responder 21, ele não vai para a questão 22. Então, estou tranquilo com relação a isso. Tá? Então, vamos progredir aqui. Então, agora, terminado isso, ele fala. Não, aqui. Agora, o nosso próximo passo, implemente a rota para inserir a resposta de uma questão. Então, ou seja, meu objetivo é fazer um insert nessa tabela de respostas, porque eu quero fazer uma resposta. Responder uma questão, certo? Então, a primeira coisa que ele fala é que ó, cria a função para validar se a questão pertence ao usuário logado. A gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte: o usuário logado é aquele que está tentando responder a questão. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente olhou aqui, essa questão aqui é uma questão do 21, tá certo? E essa questão, de fato, ela pertence ao usuário que está logado. Tá? É uma questão que o usuário precisa responder, porque o sistema, de repente, pode ser burlado por outras formas. Você faz o login e responde uma questão minha. Ou seja, você está fraudando. Tá? Na verdade, o resultado meu não sou eu que estou respondendo. Então, tem que ter essa garantia. Então, tá. Então, vamos colocar essa função aqui. Então, vamos testar esse SQL aqui. Para ver se a gente nunca pode... Aqui no caso, eu já testei ele, mas você nunca deve mandar ali um SQL que você não teste ele aqui. Então, o ID do usuário é o 38. O ID do exame. A gente sabe que esse exame aqui é o exame 11. Deixa eu pôr ele aqui, 11. O ID da questão. O ID da questão é 21. Então, observa para você ver. Ó. Ele, de fato, ele já retornou para mim. Então, ou seja, essa questão aqui, ela pertence. Agora, vou colocar o seguinte. A questão 11. Questão 11 não pertence, porque eu estou trabalhando com o grupo 3.
Olha só, não responde, não faz parte. A questão 11, apesar dela existir aqui, ó, deve existir aqui, ó, no módulo aqui, ó, ela existe. Ela não pertence porque o usuário 38, ele está no grupo 3. E quando a gente olha as questões do grupo 3 aqui, ó, são as questões de 21 a 30. Então, ele só pode responder uma dessas questões. Então, por exemplo, olha só, no lugar da questão 21, eu vou colocar 22. Ele tem que retornar ela, porque ela está no grupo 3. Se eu colocar, por exemplo, a questão 5, ela está no grupo 1, ele não pode retornar. Olha só. Então, dessa forma, eu sei que essa questão não está no grupo do que o usuário atual pode responder. Então, você vai, nesse caso, ele vai retornar nulo. E isso, aqui, ó, mais tarde, aqui, ó, quando eu for fazer a validação, olha só aqui, ó, eu vou chamar o find questão by usuário, que é essa aqui, ó, find questão do usuário by ID. E se eu passar uma questão que não existe, ele vai retornar nulo. E aí eu vou fazer um if. Ó. Se for not null, ele entra aqui e vai retornar, ó, questão não encontrada para este usuário, com status 404. Então, se eu passar aqui, ó, se eu passar, no caso 5, que vai dar essa situação, ele vai dar nulo, e eu vou retornar para o usuário exatamente essa situação aqui. Certo? Então, eu já estou validando se o usuário se o usuário é o dono da questão. Agora, o próximo aqui, ó, cria a função para verificar se a questão já foi respondida, porque a pessoa pode tentar responder a mesma questão 2 vezes. Isso também não pode. Então, vamos colocar essa função aqui também. Vamos testar esse comando SQL, porque o comando pode ter erro. No caso aqui, igual eu falei, eu já testei ele, mas você, se é a primeira vez que você executa ele, o exame aqui é o... Eu não lembro qual é o exame, acabei de esquecer qual é o exame. Vamos ver se a gente tem ele aqui. O exame é o 11 e a questão é o 21. Eu quero ver se essa questão já existe, se ela já foi respondida. Se der vazio, ela não foi respondida. Se ela já tiver sido respondida, ela é retornada aqui. Certo? Então, essa função ela vai ser usada logo na sequência aqui, ó, na rota. Se esse primeiro aqui viu se a questão pertence, ó, vou testar lá. Vai retornar. Nesse caso aqui, ela vai retornar vazio. Vai retornar o quê? Ela vai retornar nulo. Quando ela retornar nulo, eu vou olhar aqui, ó. Se for nulo, não entra. Mas se não for nulo, ele vai dizer questão já respondida. Então, feito isso tudo, se chegou aqui, ele vai chegar aqui, ó, na resposta. Porque você sabe que isso daqui, ó, não, vamos colocar o 21, né? Ele vai dar a resposta da questão. On, aqui no caso é C, alternativa correta. Então, na sequência, olha só, a questão que eu respondi aqui, ó, eu obtive a resposta ali, eu vou olhar questão, ponto alternativa correta, que nesse caso meu aqui vai dar C, é igual a resposta normalizada. O que é resposta normalizada? Porque quando eu fizer a requisição, eu vou ter de passar o exame que eu estou respondendo, a questão que eu estou respondendo e a resposta, no caso aqui eu coloquei C. Mas eu, por exemplo, poderia ter colocado C maiúsculo. E C maiúsculo e C minúsculo, você sabe muito bem que são coisas diferentes. Então, eu fiz um to lowercase aqui, joguei na variável resposta normalizada, porque se passar maiúsculo ou minúsculo vai dar na mesma. Ele compara os dois. Isso aqui é um operador ternário, né? Lembra que é o da interrogação. Se isso daqui der verdadeiro, eu digo que a nota é o número 1. Né? E aqui, se não, é 0. Ou seja, a pessoa não respondeu. E vai fazer um insert. Vamos fazer o insert aqui. O insert eu ainda não codifiquei. Aqui, o insert. Quando chega aqui, tudo já está certinho. Então, não tem nada para validar. Observa para você ver que não tem validação nenhuma nessa função. Ele simplesmente pega o ID da questão, o ID do exame, o ID da questão. Opa, find não, hein? Copiei errado aqui. Implemente, find. Esse aqui, cria função.
Nossa, eu não coloquei a função aqui para fazer o insert, tá? Então, nós vamos ter de fazer o insert ainda aqui, tá? Então, vamos codificar esse insert. Eu já não deixei ela copiada aqui. Eu pensei que eu tivesse deixado ela copiada, mas eu não deixei, tá? Então, eu ainda vou ter de codificar. Essa daqui eu vou ter de codificar ela na mão. Vamos lá. Então, inserir questão. Inserir questão. Eu tenho que passar exatamente esses parâmetros aqui. ID exame, ID questão, resposta normalizada e a nota. É um insert, né? Então, vamos lá. Insert into. O nome da tabela é a tabela de respostas. Então, insert into resposta. Vou colocar aqui na sequência mesmo. Quais colunas eu vou colocar? Eu tenho que descobrir quais são as colunas que eu vou colocar. A resposta já é automática, que é o primary key. Então, eu vou colocar nas colunas ID exame, ID questão, nota e resposta. Agora, pessoal, não me lembro como é que está codificado essa coluna timestamp Z, é essa coluna respondido em. Eu preciso olhar ali porque eu não me lembro dela. Então, venho aqui, não. Vamos ver aqui, modos, respostas. Ele já coloca por padrão, então eu não preciso me preocupar com ela, menos mal, porque senão eu iria sofrer aqui. Então, pronto, nessas colunas, vai vir desses valores. Então, você sabe que aqui vem a coluna values, $1, $1, $2, são 4 colunas, né? $3 e $4. Pronto, eu acho que isso daí está certinho. Agora eu só preciso colocar no array esses valores aqui. Então, $1, $2, $3, $4, certo? Então aqui eu vou chamar isso aqui de resposta, e não resposta normalizada, que a resposta normalizada era na outra, lá na outra função que está lá no route. Isso aqui é resposta, fica muito mais elegante, né? Então, ID exame, ID questão, opa, está na ordem invertida aqui, ó. Aqui tem que ser nota e aqui tem que ser a resposta. Porque vale que, opa, vírgula, né? Essa sequência aqui, ó, tem que bater com essa sequência aqui, certo? E no final ele vai retornar aqui o registro inserido. E vamos pegar esse registro. Opa! Eu estou colocando isso no lugar bem errado. Isso aqui tem que estar no questão repositórios. Meu Deus! Estou colando tudo no lugar errado aqui, ué. Muito errado. Isso aqui tem que estar aqui, ó. Junto com essas aqui. Agora, deixa eu exportar elas, porque agora que eu coloquei elas de fato no lugar certo, eu nem estava prestando atenção onde é que eu estava colocando isso. Esse daqui já está sendo exportado. Pronto. Exportado está sendo. Agora eu preciso importar. A gente já sabe que isso daqui não tem problema. Vamos vir aqui. Preciso importar todas essas daqui. É mais rápido eu copiar todas elas aqui e colar de uma vez do que eu usando o autocompletar. Pronto.
Então, deixa eu ver aqui no Word. Essa parte eu não esqueci de colar, né? Vamos colar ela aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Opa, tem que tomar cuidado aqui. Olha só, não tinha prestado atenção nisso. Ó. Usuário. Usuário, como é que ele colocou o usuário aqui? Por que ele colou errado desse jeito? Eu pensei que estava errado aqui. Porque eu estou usando o Word, né? Você sabe bem que o Word, ele às vezes o corrigir ali corrige coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ver se ele navega até o lugar certo. Navegou. Vamos ver se ele navega até o lugar certo. Navegou. Porque senão eu vou executar o código, vai dar erro, e aí eu tenho que sair procurando o erro. Pronto. Navegando ele está. Então significa que ele está encontrando todos. Deixa eu ver se teve erro aqui. Ó. Não teve erro. Maravilha. Então eu vou testar isso daqui. Deixa eu colar aqui no bloco de notas, que eu acho que fica mais fácil. Eu imagino que o Tolkien já tenha sido inspirado, mas deixa eu fazer a tentativa. Tudo leva a crer, porque são 10 minutos, né? Clear para limpar a tela. Deu rota inexistente. Resposta. Post. Então tá. Isso seguinte. Resposta não, é responder. Isso aqui tá errado. Responder. Token inválido ou expirado. Porque já deu os 10 minutos. Vamos fazer o login de novo. Vamos pegar o token. Substituir ele aqui. Só tem que tomar muito cuidado aqui no colar, porque tem que ser exatamente um espaço. Lembra daquele ponto lá? Que é exatamente um espaço só. Pronto, ele executou e deu erro interno no servidor. Perfeito, vamos descobrir onde é que está esse erro interno no servidor. Tática, aquela boa e velha tática aqui, ó, console.log, erro, e, né, o nome da variável aqui é e.message, porque nós estamos trabalhando com essa variável aqui. Eu não sei por que está vindo sempre esse negócio aqui. Opa, tá faltando coisa aqui, ó. Olha só, eu deixei de colocar a barra aqui, ó. Porque eu falei, esse pedaço, o que é esse pedaço que eu acabei de apagar ali? É esse pedaço que está faltando. Por causa dessa barra aqui, ó, ele não se reconhecia. Por que eu tô olhando e falei, ué, mas por que esse negócio está sobrando que eu apaguei ali agora há pouco? Falta de atenção, né? E aí sim, ó, o comando continua, ele termina aqui. Pronto, erro interno no servidor. Vamos lá, ele falou, ó, não posso desestruturar a propriedade id exame em rec.bar. Então tá, onde é que está acontecendo isso? Por que ele falou que não pode desestruturar id exame? Sendo que eu estou passando aqui, ó, id exame, id questão e resposta. Então eu vou ter de correr atrás disso daqui.
Ele disse que o body está indefinido. Tá. Vamos ver, por que o body está indefinido? Vamos ver o que eu estou cometendo de erro aqui. Eu estou um pouco perdido, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em outro e copiar. Ó, a minha rota é post. Então, se a gente olhar aqui, a minha rota é post. Então, não é por aqui que o erro poderia estar acontecendo. Eu já fiz o create, então, em outro momento. Então, não é também esse o problema. Então, rec.bar está aqui. Eu estou passando certinho, ó, ID exame. Inclusive, vamos ver se eu digitei o comando certo, porque é normal a gente cometer erros cruciais de digitação. O parâmetro é "-d", o content type. Opa, deixa eu ver aqui. Nossa, Deus do céu. Tá vendo? Tá faltando isso daqui. Eu tenho que também passar qual é o tipo, a ordem aqui tanto faz, né, dos comandos, mas eu tenho que dizer qual que é o content type. Por isso que o body estava vazio. Tá? Vamos ver o que deu aqui. Ele não deu nada de resposta, mas olha só, o body chegou certinho. Então pronto, o body não é problema, não é mais problema nosso. Então ele não está chegando a esse erro ali. Outra coisa, não deu resposta nenhuma. Notícia ruim costuma chegar, né? Então não é exatamente esse o problema. Então deixa eu só corrigir aqui, porque senão quando eu entregar para vocês aqui, eu vou acabar entregando com erro. É batata que eu vou entregar com erro, porque a gente vai esquecendo, pensa bem, estou esquecendo tudo. Né? Então aqui, usuários não. Estou entregando tudo errado. Vamos lá. Vamos agora dar uma olhada. Por que ele não está respondendo nada? Ele não está respondendo nada. Nós precisamos chegar aqui e ver o que ele está respondendo aqui. Então, resposta, nota, inserido. Será que não está vendo nada do inserido aqui? Quando a gente olha aqui, ó, return, vamos ver o que ele está passando por aqui. Console.log, result. Ó, ele está passando por lá. Então, ou seja, o banco de dados já tem aqui, ó. Se eu vier aqui e olhar aqui, ó, select asterisco from respostas, já vai ter essa resposta lá. É o que está dizendo ali para mim. Olha só. O ID da resposta que é automático 1, o momento aqui que foi feito a inserção, a resposta é C, exatamente. Ó. E isso foi, então nós já testamos essa parte aqui, ó. Questão já respondida. Ele já fez o find resposta para olhar se ele existe. Então, se eu vier aqui no banco aqui e fazer aquele olhar, tem que dar o resultado aqui. Olha só, ele já respondeu. Se eu colocar 22, dá vazio, lembra disso? Pronto, dá vazio. Perfeito, então ele está inserindo. Então, o meu problema está exatamente aqui no retorno. Opa, ele não imprimiu nada aqui, console.log result. Ah, mas não retorna mesmo, né?
Mas é um vacilão mesmo. Deixa eu copiar do outro. Quando eu faço o insert, eu tenho que colocar o return. Senão eu não vou ter resultado, né, gente? Então, olha só. Esse pedaço, mas eu tenho que ter o return. Se eu não tiver o return... O que eu quero retornar? Eis a questão. O que eu preciso retornar dessa tabela aqui? Eu vou retornar... boa pergunta. O que eu quero retornar aqui? ID da resposta, ID do exame, ID da questão. A resposta talvez não seja bom eu retornar. Eu vou retornar o ID da resposta, ID do exame, ID da questão e a nota. Tá? Então, o ID da resposta, o ID do exame, o ID da questão e a nota. Pronto. Agora, então esse return vai ter de dar isso daqui. Vou colocar igual eu coloquei lá no outro, se alguma coisa vier vazio, retorna nulo. Então, vamos fazer isso daqui. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou deletar ele, como eu estou trabalhando com esse. Se bem que eu posso obter a próxima questão, né? Vamos trabalhar com a próxima questão. Como é que eu obtenho a próxima questão aqui? A gente já aprendeu a obter a próxima questão. É exatamente esse daqui. Tem que dar 22, né? Eu acho que ele não deu certo o que eu queria aqui, não. Da tela. Tem que dar o 22. Estou aqui inspirado já. Ó, questão 22. Maravilha. Então, ele está progredindo lá já assim. Então, vamos lá. Agora a questão é 22 e eu vou colocar a resposta C. Não lembro, eu não sei qual é a resposta lá não, tá? O ID do exame, questão 22. Eu errei. Então, tá aí. Então, nós já somos capazes de detectar e fazer lá a inserção. E é a próxima. Se eu colocar esse daqui, vai ter de vir a questão 23. Já é a questão 23 aqui já. Certo? Então, ele já está indo para a próxima. E se eu tentar responder de novo a questão 22, questão já respondida. Perfeito. E aqui terminamos esse vídeo aqui.